Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O tema do Grande BH em Pauta desta semana é o trânsito. Que trânsito? Aqui não tem como transitar, é tudo parado. É esse transtorno terrível, né? Difícil. Você não consegue nem achar onde você quer ir. Olha, o trânsito de BH eu tô achando que tá ficando caótico, entendeu? Eu não conheço São Paulo, mas pelo que eu vejo pela televisão, tá beirando de eu chegar a São Paulo. Caótico, né? Muito ruim mesmo. Por exemplo, quando eu venho de Joatuba, 12 horas mais ou menos, 1 hora da tarde, ali na Tereza Cristina um troço difícil demais, porque eles não param de construir, né? Complica demais. Caótico, né? É difícil, né? Bem embananado pra todo lado, né? Péssimo, horrível. Há muito acidente, sem sinalização, muito lento. Totalmente um caos, literalmente, né? Complica tudo, para tudo, né? Não tem jeito, sai de serviço 5 horas, aí é a sorte, contar com a sorte só. Choveu, parou mais ainda, né? Um caos, muito fluxo de carro, muito congestionamento, muito acidente, muita imprudência no trânsito. Péssimo. Trânsito de Belo Horizonte? Muito confuso, muito desordenado. Pra vir pra faculdade é só saindo mais cedo mesmo, porque senão eu perco a aula. Trabalho na rua, dirigindo, tá muito ruim. Ainda mais com essas obras aí, né? Piorou. Congestionamento, engarrafamento. Uma confusão, sinceramente. Tá andando muito engarrafado o trânsito. Tá faltando um pouco de planejamento urbano. O trânsito hoje de Belo Horizonte está muito complicado. Tá difícil de andar nele. Muito cheio. Péssimo. Olha, eu acho que o transporte público é muito ruim, as pessoas precisam pegar os carros, as obras que começaram não terminaram, então você trabalha 8 horas, você gasta 4 horas para ir para casa, voltar para casa, ir para o trabalho, então é muito ruim. São muitas e diárias as reclamações sobre o trânsito aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, como a gente pôde ver em 1 minuto e meio a quantidade de reclamações. Agora, quem nunca ficou preso em um congestionamento, quem nunca sofreu com ruas mal sinalizadas, buracos, etc., que atire então a primeira pedra. Para abrir essa nossa série agora de discussões sobre o trânsito, no nosso Grande BH em Pauta dessa semana, nós conversamos hoje sobre os problemas que envolvem a mobilidade urbana na capital mineira. Para isso, conversamos com o doutor em Engenharia de Transportes e professor de Engenharia de Trânsito, Frederico Rodrigues. Frederico, muito bom dia. Bom dia. Estamos realmente à beira do caos, Frederico, ou é exagero dizer isso? Olha, relativamente é um exagero. Se a gente comparar Belo Horizonte com outras cidades desse mesmo porte, um pouco maior, nós estamos em uma situação, por mais absurdo que possa parecer, privilegiada, porque as coisas podem ser bem pior do que já são, isso é um fato. Agora, óbvio que nós estamos em uma situação bastante desagradável para todo mundo que se locomove, principalmente na parte da manhã e na parte da tarde da cidade, né? Os congestionamentos são cada vez mais frequentes na nossa cidade. Isso ocorre em função de quê? É um mau planejamento do trânsito, é um mau planejamento da cidade, é uma falta de educação de motoristas, falta de transporte coletivo. Dá para fazer um diagnóstico só para chegar a uma conclusão desse problema? Dá. Tudo que você falou contribui, em resumo. O problema do trânsito, ele se origina principalmente, essencialmente em função da formação das cidades, a forma como a sociedade se desenvolveu, a forma como as cidades são concebidas, né? Hoje, cada vez mais as pessoas têm a possibilidade de morar distante dos seus empregos, né? Então, além de a gente ter um número de deslocamentos muito grande, o comprimento desses deslocamentos aumentou muito, né? Hoje em dia. Então, no nosso caso, as regiões metropolitanas, existem várias cidades dormitórios, né? Que são as cidades do entorno. Então, as pessoas saem de Vespasiano, Santa Luzia, Betim, Contagem, todos para trabalhar em Belo Horizonte. Então, um problema é que aumentou cada vez mais o tamanho dessas viagens, né? Os deslocamentos. A outra coisa é a questão do espaço público, né? A gente, todo mundo pensa na pessoa presa sozinha num condicionamento, no seu automóvel, mas quando nós estamos nos nossos automóveis, nós ocupamos uma área cerca de 35 vezes maior do que a área que ocuparíamos se estivesse apenas caminhando. Então é um uso não democrático do sistema viário. Bom, outro ponto que você falou, a questão do transporte coletivo. A gente precisa ter, isso é a única vertente de solução. Não adianta pensar em prover espaço viário para todo mundo ir trabalhar sozinho dirigindo o seu carro. O que nós temos que fazer é tentar cada vez mais criar um transporte coletivo na cidade
de qualidade para que as pessoas consigam se locomover rapidamente. Quando a gente fala desculpa, mas na verdade, então, quando a gente vê essa quantidade de obras viárias, de alargamento de avenidas, tentativa de mudar a mão de rua, diminuir o número de semáforos, isso pode resolver paliativamente, mas a longo prazo isso não pode e não deve ser visto como uma solução, né? Exatamente, não vou dizer nem que é longo prazo, a curto / médio prazo. Na verdade, óbvio, tem que ser feita assim, uma série de intervenções viárias na cidade, estudos de semáforo, estudos de sentido de circulação, mas isso são formas de deixar o menos pior possível, né? Quando a gente fala realmente em deslocamento de massa, a gente precisa levar mais pessoas ocupando menos espaço na rua. E a única forma de fazer isso é levar essas pessoas conjuntamente, ou seja, no transporte coletivo. E quando a gente fala em transporte coletivo de qualidade, nós não estamos falando em transporte coletivo confortável, onde vai todo mundo sentado, banco acolchoado, ar-condicionado. Não, nós estamos falando de um transporte rápido. Se você pegar as grandes cidades modelo aí, como Londres, Paris, Nova York, onde tem sistemas de metrô muito eficientes, você vai em pé do mesmo jeito, só que é rápido. Então isso incomoda muito menos. Você está disposto, você fica mais disponível a ir trabalhar em pé, porque você sabe que você vai ficar dentro do metrô 15, 20 minutos. Né? Então é diferente do que a população hoje enfrenta, né? Que fica lá horas dentro de um ônibus parado, num condicionamento formado pelo fluxo misto. Agora, o BRT, o transporte rápido de ônibus, né, que está sendo implementado em Belo Horizonte, a ideia é que esses 830 milhões de reais que custam esse sistema sejam suficientes para transportar 700 mil passageiros por dia. Comparado com o nosso metrô, o metrô de Belo Horizonte, que hoje transporta 200 mil passageiros por dia, já é um grande avanço, mas a gente pode dizer que isso é suficiente, que em 2014 vai resolver o problema já do transporte coletivo em BH? Olha, resolver, no caso, quando a gente utiliza essa palavra para falar de transporte urbano, é quase um paradoxo. Acho que a gente nunca vai resolver. Nós vamos cada vez minimizar os problemas, né, e tentar deixar um pouco melhor. Mas uma coisa é fato. Tem gente falando assim, o BRT não vai resolver o problema do trânsito na cidade. Não necessariamente vai resolver mesmo o problema do trânsito na cidade. Mas o que o BRT vai fazer? Ele vai propiciar para a maior parcela da população um transporte mais rápido. E isso já é um ganho excelente. Ou seja, na hora de pico, dados inclusive de estudos meus, 55% da população está dentro dos ônibus. 55%. Conta somente 38% que está dentro dos automóveis. Ora, a partir do momento que você cria um sistema, um TRO, né, sistema de transporte rápido por ônibus, você está dando uma condição melhor para a maioria da população. Então isso é fato. Isso realmente vai acontecer. Porém, a gente ainda tem alguns pontos de gargalo, né, que eu fico preocupado, por exemplo, com o BRT da Antônio Carlos e da Cristiano Machado, quando eles chegarem no Complexo da Lagoinha. Por causa do afunilamento, né? Exatamente, você vai ter todo o ganho que você pode vir trazendo ao longo dos corredores, ele pode ser perdido no Complexo da Lagoinha, porque aí há uma descontinuidade desse privilégio, dessa exclusividade de vias, até chegar na Paraná e Santos Dumont, que é onde existe de novo a continuidade. Né? Muito bem, a gente está levantando aqui, tem uns dados que, uma das coisas que a gente falou a respeito da educação do motorista, né? 136 multas por hora, nós trouxemos essa informação aqui hoje, só esse ano aqui em Belo Horizonte, 390 mil multas, um crescimento, por exemplo, no caso de avanço de sinal, de 31% em 2012, em comparação com os 4 primeiros meses do ano passado, 53 mil multas de radar por avanço de sinal. É um absurdo. Se os motoristas não contribuírem, a situação não tem também como ser resolvida, não é, Frederico? Esse é um ponto muito interessante, que é o seguinte, infelizmente nós temos a cultura do jeitinho brasileiro. Né? Esse aumento do índice de infrações, na verdade, é só porque aumentou a fiscalização, né? Porque, na verdade, as infrações sempre ocorreram. Só que agora a fiscalização está um pouco mais eficiente, porque tem mais uma série de radares que registram avanços, né, de sinal. Uma coisa que sempre me incomodou muito é falar em indústria da multa. Gente, não precisa de inventar multa, não. Eu arrisco a dizer, ouso a dizer e desafiar de que praticamente todo motorista, isso não é exclusividade de Belo Horizonte, vamos colocar aí, todo motorista brasileiro, ele perde uma carteira por dia em termos de pontuação de infrações de trânsito e ele não é autuado.
Então, assim, mesmo o número de multas estarem aumentando, isso é irrisório perto do real número de infração que acontece diariamente. É um estacionamento em local proibido, é uma parada em local proibido, é você desenvolver velocidades maiores do que 40 km por hora dentro do seu bairro. Tudo isso são infrações, né? Então, assim, de forma geral, que bom que está crescendo, mas as escolas vão precisar aumentar muito ainda para, infelizmente, coibir esse jeito brasileiro de tentar tirar vantagem acima de tudo, o que inclui também o trânsito. Muito bem, Frederico Rodrigues, que é doutor em Engenharia de Transportes, professor de Engenharia de Trânsito. Professor, bom dia, obrigado por falar conosco aqui na Band News e uma boa semana para o senhor. Prazer é meu, uma boa semana a todos os ouvintes. Olha só, o repórter Bernardo Miranda conversou com o consultor de trânsito Silvestre Andrade sobre quais seriam as possíveis soluções para melhorar a mobilidade urbana na capital mineira, ainda dentro do Grande BH. Em pauta, vamos acompanhar. Silvestre, a frota de carros aqui da capital mineira não para de crescer, já temos um carro para cada 2 habitantes. Quais seriam as ações que poderiam, pelo menos, amenizar esse problema do trânsito, já que os veículos nas ruas cada vez aumentam mais? Não existe uma solução única. Eu acho que é um leque de opções que deve ser atacada em paralelo para que a gente possa melhorar a questão do trânsito. Então, entre elas, a gente poderia citar, primeiro, óbvio, a questão do transporte público como uma prioridade em relação a qualquer outro meio de transporte. Então, precisamos investir mais no transporte público, no caminho do BRT, do metrô, sistemas de maior capacidade e que possam atender a maioria da população. Além disso, eu acho que a gente pode continuar e deve continuar pensando em ampliação do sistema viário, mas não mais sistema viário trazendo para o centro da cidade, e sim promovendo novas ligações de bairro. Então, de tal forma que a gente possa contribuir para a descentralização do tráfego na cidade e que criando novos núcleos de atividades econômicas nos bairros que minimize a necessidade das pessoas virem para o centro para resolver problemas que poderiam ser resolvidos até mesmo dentro do bairro. Silvestre Andrade, essas obras que estão sendo feitas pela prefeitura, a gente vê o Boulevard Arruda sendo expandido, também a gente vê a implantação do BRT aqui para a Copa e a gente fica na expectativa que os recursos federais para o metrô realmente cheguem aqui na capital mineira. Esse caminho está adequado? Eu acho que esse é o caminho. Nós estamos vivendo um problema sério agora, já que há uma coincidência de obras muito grande. A cidade está vivendo um momento especial por causa da Copa e há recursos disponíveis e com isso tem muitas obras espalhadas pelos diversos cantos da cidade e isso traz consequências indesejáveis. Mas o caminho é correto no sentido de que nós estamos investindo em transporte público e estamos ampliando a capacidade também do sistema viário em alguns locais onde isso é interessante e necessário. Se são suficientes, assim, eles não estão espalhados na cidade inteira, vão atender principais corredores, vão atender um grande número de pessoas, mas isso não significa que vai resolver o problema todo da cidade, nem o trânsito, nem o transporte público vai ser resolvido, eles são gerenciados. Então eu acho que onde o BRT vai funcionar, onde vai ser expandido o metrô, nós vamos ter uma melhoria da qualidade do serviço de transporte público. É nesse caminho que nós temos que seguir, mas esse é um caminho, depois que implantou, terminou. Não, eu acho que aí o processo de planejamento continua, novos corredores surgirão necessariamente. Mas, senhor Silvestre, essa questão de tirar o trânsito ali da região central, a gente tem algumas ações em outras cidades no Brasil, também no mundo, como por exemplo a gente tem em São Paulo um rodízio dos carros e também em algumas cidades europeias a gente tem aquele pedágio urbano que cobra para entrar no centro das cidades. Isso poderia ser uma alternativa aqui para Belo Horizonte? Olha, eu particularmente não sou favorável ao rodízio e sou favorável ao pedágio. E explico por quê. O rodízio aconteceu em São Paulo, no primeiro momento foi bastante bom, mas depois começou a incentivar o aumento da frota, com compra de veículos mais velhos que serviriam para usar nos dias da proibição do veículo atual. Então houve uma ampliação de frota e nós não precisamos mais de frota, e inclusive com carros mais velhos sendo comprados para usar naquele dia. Os carros mais velhos significam carros que muitas vezes dão mais problemas no trânsito, e carro quebrado na rua é outra coisa que nós também não precisamos. Já o pedágio é universal, é para todos. Então eu acho que nós não estamos ainda exatamente nesse momento, mas podemos caminhar para isso, e acho que essa é uma solução interessante, onde você não inibe as pessoas de utilizar o veículo caso ache que é necessário.
Só que isso tem um custo e a cidade tem o direito de cobrar o custo social disso, o custo que ele gera para a sociedade em termos de deseconomias, poluição, aumento de consumo de combustível, etc e tal, com congestionamento. Então ele tem uma razão econômica e social bastante forte para ser aplicado.